Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da live. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo que não tem ninguém pela primeira vez, né? Então, nós estamos aqui essa tarde reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para darmos seguimento à nossa caminhada espiritual, né? E eu vou, em primeiro lugar, dar os nossos recadinhos, aqueles de sempre, né? Em primeiro lugar, desligarem os celulares, né? Para que não interfira com o magnetismo do trabalho da casa e também para que não tire a atenção quando vocês estiverem prestando atenção na palestra, né? Buscando aquela compreensão que está sendo passado. Também pedimos, quando possível, chegarem um pouco antes, né? Para irem todos se harmonizando, todos entre nós todos, né? Aquele silêncio, respirando profundamente, buscando a nossa paz interior e nos conectando com a paz da equipe espiritual da casa. Vamos também lembrando que nós temos os dias de tratamento da casa na terça-feira às 20 horas, quinta-feira também às 20 horas, na sexta-feira, hoje, às 14 horas, e no domingo temos 2 horários, às 9 e às 10h30, né, Reis? Então, e a gente pede para que cheguem, para bem de vocês mesmo, um pouquinho antes, irem se acomodando, irem se harmonizando. Nós temos a caixinha de vibrações para que vocês possam colocar o nome daquelas pessoas que vocês querem ajudar, levar auxílio, pessoas, situações, lugares, né, que vocês queiram levar o auxílio. Sintam-se à vontade para colocar o nome na caixinha de vibrações. Nós também temos uma biblioteca, onde nós emprestamos os livros, né? E é só se informar com a Cibele ou qualquer outra recepcionista que estiver lá, que ela vai informar como é esse procedimento. Né? Fiquem também à vontade para pegar os livros, para aprender um pouquinho mais, né? É muito gostoso a gente descobrindo, né, coisas novas. Sobre a necessidade do estudo que a gente estava falando agora, nós também temos cursos na casa. A casa oferece cursos gratuitos, online, e todos podem acompanhar o curso. Mesmo quem diga, mas eu não sei ler muito bem, não tem problema. Acompanhe online e todo o auxílio que precisar será dado, tá? Ninguém exige absolutamente nada de formação para estar acompanhando os cursos. Falando em estudo, a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar, né? Uma coisa tão importante que passa a ser, desculpa, passa a ser um estudo semanal, né, que nós fazemos na nossa casa. Porque nós acompanhamos, é na continuidade que nós vamos estudando o Evangelho e ao mesmo tempo que nós vamos aprendendo cada vez mais, porque cada vez que a gente abre o Evangelho, a gente termina o Evangelho e volta de novo, começa outra vez, a gente sempre pega um pouquinho mais, a gente sempre entende um pouquinho mais. Todos os dias. E é feito, assim, um dia da semana, é escolhido um dia da semana, um horário que deve ser cumprido no mesmo dia, no mesmo horário, porque é um compromisso com o plano espiritual. Eles vão estar lá esperando que a gente se sente, faça uma prece, abra o Evangelho e estude. Eles estão lá para nos ajudar, para higienizar, harmonizar, equilibrar o nosso lar e também auxiliar
companheirinhos desencarnados que estejam, porventura, naquele momento em nossa casa. Pedimos também para que vocês possam absorver o máximo possível da palestra, permanecer em silêncio. E disso faz parte, né? Como a gente já pediu, o celular. Né? A casa oferece cestas básicas. Fazemos doações de cestas básicas e por isso também nós pedimos a colaboração, a contribuição de quem puder trazer um alimento não perecível para nos ajudar, para que nós possamos ajudar, nos ajude a ajudar, né? Porque nós também vivemos de doações, né? A casa não é nossa, não é casa própria, e tudo que a gente faz nessa casa é sempre através de doações, do bazar, né? Bazar todos os dias, que o horário deles... Segunda a quinta, da 1h30 às 5h. De segunda a quinta, Da 1h30 às 5h. da 1h30 às 5h. Final de semana de manhã. Final de semana de manhã. Então, eu acho que isso, eu esqueci de alguma coisa. Não. Então, é isso. Então, nós vamos, nesse momento, buscando a nossa tranquilidade, a nossa paz interior, a nossa serenidade. Vamos nos entrelaçando com a equipe espiritual da casa e com os mentores de cada um de nós. E vamos pedindo que possamos, nesta tarde, Jesus, estarmos contigo e você conosco. Nos auxilie na compreensão, na absorção dos ensinamentos e dos tratamentos que serão ministrados nessa tarde. Que cada um, encarnado ou desencarnado, possa sair daqui melhores do que quando chegaram. Que possamos realizar as nossas tarefas envolvidos no seu amor, na sua paz, na sua luz e protegidos pelo amor do nosso Pai Celeste. Que assim seja, graças a Deus. E nós vamos acompanhando agora, convidando a Hebe para que venha trazer a palestra de hoje, agradecendo a presença da Hebe, que é da Nova Era, e veio tão gentilmente participar desse trabalho dessa casa, trazendo seus ensinamentos. Fique à vontade, Hebe. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu que me sinto muito honrada de estar aqui neste lar de amor e de luz, que a gente sabe que a batalha é de todos, né? E todos nós que frequentamos os lares, eles são neste estilo, de pedir a colaboração e através dessa colaboração que conseguimos colaborar com o nosso próximo. Então, nós vamos agora nos unindo num só pensamento, agradecidos que estamos a Deus e a Jesus por esta grande oportunidade. É uma oportunidade única que a gente pode vir trazer as palavras de Jesus. Essas palavras não são minhas, são de Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre a lição 152 do livro Palavras de Vida Eterna. E neste item, ele é muito... A gente vai hoje falar sobre o descanso. Então, vamos ver. Sempre o subtítulo é de Emmanuel falar e explicar a nós. E sempre Emmanuel, que ele foi um dos colaboradores com Chico Xavier na psicografia, que o Chico querido fazia, ele sempre um espírito de auto-envergadura espiritual e sempre veio nos puxando, muitas vezes, as nossas orelhas, nesses pequenos lembretes que ele nos dá. Descansar. E ele disse-lhes, vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousar um pouco, porque havia muitos que iam e vinham,
e não tinham tempo para comer. Então, a gente, é estranho, né, esse preâmbulo aqui que Emmanuel nos traz. Foi Marcos, o evangelista, do versículo 6 ao 31. Capítulo 6, versículo 31. Então, nós vemos aqui que ele vem nos chamando a atenção que provavelmente, neste preâmbulo, Jesus ele estava observando a todos e provavelmente ele devia estar naquela multidão que acontecia no lago de Genezaré. E ele, como sempre, rodeado de muitos dos nossos irmãos, lá estava levando a mensagem que ele veio nos trazer, que era de amor, paz e redenção a todos. Mas ele percebia que muitos estavam indo e vindo, e que muitos estavam também muito cansados, e muitos estavam com fome. Nós acreditamos que devia ser também naquela passagem em que ele se uniu aos apóstolos, perguntou quem tinha pão, quem tinha peixe, e fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E ofereceu aquele povo, porque ali naquele povo tinham pessoas que vinham de muitos lugares. Iam e vinham, e estavam cansadas e também estavam famintas. Então ele ficou assim pensativo, ele como se preocupava com todos, o que posso fazer para estar cooperando com esses nossos irmãos que vêm me dar toda a atenção com todo o carinho. Aí ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes, ofertou a toda aquela multidão que lá estava, e ainda ele falava, ele tinha preocupação que tinha muitos, que ele percebia também, que tinha muitos que estavam muito cansados, que estavam até desanimados. Uns se diziam doentes, outros se diziam desamparados. E ele, com aquele amor generoso, ele disse, repousai um pouco. Repousai um pouco, isso querendo dizer, cada um, nós temos que ir até o nosso limite. Passando aquele limite, nós temos que dar um tempo para refletirmos, para pensarmos e para poder oferecer algo de bom a alguém. E foi o que ele, nas suas palavras, ele indicava ao povo que pensasse nisso, que trabalhassem, porque isso era muito importante, mas que também poderiam descansar um pouco. Ele não disse descanse todo o tempo, descanse um pouco. E é esse um pouco que é muito importante a todos nós. Às vezes nós nos achamos incapazes de fazer algo por alguém, ou estar trabalhando e poder ainda auxiliar alguém. Mas o mínimo sempre a gente pode, com boa vontade, com esperança, com amor, aquele amor sincero, que é o que Jesus teve por nós, a gente pode fazer. Não importa, seja lá o que for. Como disse a irmã, 1 quilo de alimento, acho e acredito que aqui por todos nós podemos fazer isso com amor, com gratidão e doar para aqueles que têm menos. Porque aqueles que têm menos, muitas vezes não têm nada. Não tem nenhuma casa onde morar, não tem aonde podem descansar, estão no desespero total porque não encontram a luz divina. Por quê? Porque eles estão perdidos. Mas a luz divina também, nós vamos conquistar elas através do quê? Através da nossa oração, da nossa ligação com o nosso Criador. É muito importante a oração em todos os sentidos da nossa vida. Seja lá, seja na tristeza, seja na alegria, porque é um complemento. E nós vamos nos sentir muito felizes de podermos estar contribuindo com os nossos irmãos, aqueles que têm menos. E assim ele foi seguindo na sua passagem. A leitura desse trecho ela é muito bonita. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material,
acreditando, não dispôs de tempo para pensar. Então, naquela época que nós sabemos, era eles tinham todos viviam uma pressão muito grande, porque falar de Cristo naquela época era determinar muitas vezes a morte. Então todos estavam apreensivos, todos viviam assim, em alerta constante, né? Porque eles tinham também de cuidar deles, que é o nosso instinto de preservação da nossa matéria, né? Mas ele diz que não, que nós podemos ao mesmo tempo fazer várias coisas, mas que a gente possa, depois de passar daquela tribulação, aquela situação pesada, que cada um de nós, eu acredito aqui, que cada um de nós já passamos por situações difíceis, mas que com a graça de Deus, isto passou e vai acontecendo assim sempre em nossas vidas. Hoje não está muito bom, mas amanhã já está uma maravilha, já está esse sol que ilumina. Então, a gente tem que sempre estar pensando que hoje é assim, hoje está um pouco nublado, mas amanhã o sol ele vai aparecer grandioso para todos nós e vamos ter força de lutar, força de prosseguir. Não nos esquecemos nunca disso, que o nosso Pai Criador não nos abandona. Ele está todo o tempo conosco, nos abraçando, nos envolvendo naquela vibração de muito amor e de muito carinho por todos nós. E como somos filhos dele, nós devemos saber que um bom pai não abandona seus filhos, seja lá em que situação for. E nós temos que ser persistentes no nosso dia a dia, saber que as atribulações da vida são normais, que nada acontece sem que ele queira, não tem o acaso para Deus e nem para nós. Nós temos sempre que pensar assim, hoje não deu certo assim, mas amanhã vai dar. Ou então, que bom, hoje deu. Mas amanhã não deu certo, eu vou já espraguejar, dizer que não acredito mais em Deus? Não. Aí é uma fé cega, né? Uma fé boba. A gente não pode ter esse tipo de fé. Nós temos que ter aquela fé convicta da bondade e da existência do nosso Criador. E que Ele trata e cuida de todos nós igualmente. E que nós devemos sempre estar trabalhando no bem, pelo bem e por bem. De todos e principalmente de nós mesmos. Porque quando nós trabalhamos nas diretrizes do Senhor, nós temos que pensar que somos trabalhadores. De quê? Da seara dele. Se somos da seara dele, nós somos de Deus. E de quem mais nós vamos ficar mais felizes de ser? Da seara do Senhor, né? E aqui, ainda tem mais um outro trecho tão bonitinho, que, entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. À vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos. Param a máquina do serviço para que lhes compete, reconhecendo-se a inércia, com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tomar ao serviço e prosseguir no seu trabalho. Então, Ele quer que a gente enfrente as situações com calma, com tranquilidade, que a gente possa ter o discernimento de que precisamos abraçar uma tarefa e seguir com essa tarefa. Começar a ficar dando alguns desculpismos não é legal. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou porque vai acontecer aquilo outro, assim. Então já não se torna mais uma tarefa
profícua. Então é necessário que a gente tome cada tarefa que pudermos fazer, sejam as nossas pessoais ou as nossas que vamos, por exemplo, numa casa de caridade como esta e se propomos a trabalhos. Os trabalhos são tão importantes como se fosse de uma empresa. Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque nós somos empregados de quem? Não vamos dizer empregados. Empregados é uma forma, mas nós somos trabalhadores de Jesus. E os trabalhadores de Jesus, pelos seus ensinamentos, nós devemos ser firmes, fortes, constantes. Temos muito amor no nosso coração a se dirigir às pessoas, porque as pessoas, elas merecem todo o nosso respeito e toda a nossa amabilidade, né? E é com isso que Jesus veio o tempo todo de sua caminhada terrena, foi mostrando o seu amor, a sua compreensão, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, como é que nós vamos conseguir atingir os objetivos. Desculpa, engasguei. Como que vamos conseguir os objetivos das nossas atitudes, do nosso trabalho. E nesse sentido, porém, convém recordar as palavras textuais do Evangelho de Jesus. Jesus não afirmou, repousar quando quiserdes, mas sim repousar um pouco, porque às vezes a gente se esquece que o trabalho, ele traz uma certa canseira, indisposição. Mas vamos sentar, vamos ligar o nosso... Quando fazemos a ligação com o Criador, parece que toda a nossa volta, ela fica mais leve. Então, mesmo que estamos assim muito cansados, muito desesperados, oremos e roguemos ao alto que nos fortaleça, que Ele nos ajude a enfrentar as situações, que Ele nos ajude a ter um bom entendimento de tudo que a gente estiver passando, para que a gente possa prosseguir. E prosseguir no quê? Prosseguir no bem, sempre no bem. Porque é o bem que vai fazer essa transformação planetária, de tudo, de todo o planeta Terra. Enquanto não houver aquele bem, mas aquele bem que vem lá do seu coração, aquele bem que você quer para o seu filho e querer para todos que estão à sua volta, é este bem que tem que permanecer. É o bem que não é egoísta. Para o meu que eu tenho como meu filho, eu quero tudo de melhor. Mas aquele que não é o meu filho, ele pode, o bem para eles, pode ser mais ou menos, senão aí já não é tão legal, né? Então, vamos nos sentir fortalecidos e sempre presentes. E vamos convidar a Meimei, que ela hoje, mais do que nunca, possa trazer o tratamento necessário para o que ela achar que haja mais necessidade, ela que sempre cuidou das crianças tão amorosamente, que desencarnou muito nova, com 28 anos, e que ela possa estar presente hoje aqui. E eu vou dar título também de uma curiosidade, que aqui foi Marcos que veio trazendo este lembrete aqui, que Emmanuel colocou como como um texto de responsabilidade nossa. Marcos, ele tinha o nome de João Marcos, era de uma família cristã, sua mãe chamada Maria, uma mulher muito misericordiosa, ela que acolheu todos os apóstolos que vinham de outros lugares para o seu lar, acolhia, dava alimentação, dava uma água, dava um aconchego. E Marcos, ele cresceu nesse ambiente. Aí ele já mocinho, ele resolveu sair um pouco, como se fosse, da barra da mãe, e foi seguir alguns apóstolos. E ele procurou quem? Os pilares. Procurou São Paulo. Ele já tinha o seu primo chamado Barnabé, que também fazia parte desses estudos, que também foi um apóstolo de Jesus, desses estudos, e foi viajar um pouco com Paulo, levando muito a palavra de Jesus. Ele foi um precursor, João Marcos.
E ele fundou uma igreja em Alexandria, da qual ele foi martirizado, infelizmente. Foi martirizado, porque naquela época quem seguia a Jesus era martirizado. E que falava de Jesus. Nessa época Jesus já tinha ido, mas ele escreveu um dos evangelhos, o segundo evangelho, ele escreveu. Ele fundou uma igreja chamada Igreja Cóptica, ali em Alexandria. Ele foi flagelado nas ruas de Alexandria e foi arrastado por vários quilômetros ali em Alexandria e veio a falecer. Mas ele, como no Novo Testamento, ele vem logo falando assim: Jesus é o Filho de Deus. Com toda certeza, com todo, ele veio trazendo coisas de Jesus que ele escutou, que ele ouviu Paulo falar, que ele ouviu Pedro, e ele se tornou muito amigo de São Pedro. São Pedro tinha um carinho enorme por Marcos, tratava ele como filho, chamava ele de filho. Então é um dos nossos irmãos aqui que a gente viu, que a gente sente e conviveu com os ensinamentos do nosso Cristo Jesus. E que escreveu o primeiro Testamento. Ele escreveu o segundo Evangelho do Testamento, do Novo Testamento, que é da Bíblia, né? Então ele que realizou o segundo Testamento, o segundo Evangelho da Bíblia. E assim nós estamos reunidos neste ambiente tranquilo, sereno, rogando a Deus, a Jesus, por esta grande oportunidade dessa tarde, que aqui vocês podem ter certeza que estamos ganhando as bênçãos divinas, ganhando o entendimento das palavras de Jesus, ganhando tudo isso que Ele fez por nós como presente. E nós dando a Ele também todo o respeito, todo o nosso carinho, toda a nossa admiração por este ser tão puro e bom que esteve aqui para nos salvar e para nos fazer entender da necessidade da nossa evolução. Nós todos aqui somos espíritos errantes que estão atrás da nossa evolução espiritual. E é através dessa evolução espiritual que nós vamos fazendo as nossas conquistas diárias, né? E deixando aqui muitas dificuldades e cada vez aprendendo mais e cada vez a gente sentindo esse amor tão puro que uma criaturinha como Jesus teve e deixou para nós. E agora, fechando os olhos, Senhor, nós agradecemos tanta bondade e tanto amor por todos nós. E muito obrigado por esta grande oportunidade de estar aqui, nesta casa bendita, que é a Casa do Caminho. E pode ser que nós, em outras paragens, já passamos por ela e hoje aqui estamos outra vez. Muito obrigado, Senhor. Uma boa tarde a todos, que todos possam ter um bom trabalho, possam continuar nessa paz, nessa harmonização tão perfeita da espiritualidade amiga. Muito obrigada. Estamos dando continuidade aqui no nosso tratamento. Obrigada, Egli, pelas palavras. O pessoal de casa ainda dá tempo de pegar as garrafinhas de água para a fluidificação, após as nossas vibrações. Vamos fazer a fluidificação das garrafinhas de água. A gente vai agora direcionar aqui as nossas vibrações, e quando as vibrações forem direcionadas a nós mesmos, que cada um de nós que estamos aqui pensemos na nossa necessidade, né? Daquilo que nós viemos em busca hoje. Bom? Então vamos nesse instante, tranquilizando os nossos pensamentos, os nossos corações.
E assim, Senhor, vamos fazendo uma vibração com fluidos de paz, de cura, de harmonia, de união, de alegria, de entendimento a todo o nosso planeta Terra, que é essa casa que nos acolhe agora nesta nossa caminhada terrena. Que nesse instante, Senhor, essas nossas vibrações possam percorrer cada cantinho do nosso planeta, o asfalto, a flora, e sendo depositada nos cantinhos onde elas se fizerem necessário. Aos países que sofrem com a guerra, da fome, do ódio e das armas. Leva, Senhor, as nossas vibrações de paz, de perdão, de amor e de união. A todos aqueles nossos irmãos que sofrem com as doenças do corpo físico, do corpo espiritual, que possam receber nesse momento essas nossas vibrações de perseverança, de fé e de amor. Para todas as casas de orações que falam dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, vamos vibrando a união e o amor. Para todos os lares, Senhor, e todas as famílias que sofrem com a desunião, com o desamor, vibramos aqui a paz e a alegria entre essas famílias e estes lares. A todas as nossas crianças, aquelas que são amadas, aquelas que não são, aquelas que se encontram em situações de vulnerabilidade, que todas elas possam receber nesse instante essas nossas vibrações acolhedoras, de amor, de alegria, e que todas elas se sintam envolvidas pelo manto azul da Mãe Maria, que de todos cuida. Para todos aqueles nomes que se encontram na nossa caixinha de vibração, para todos esses nossos irmãos, vibramos aqui a força de vontade, a fé e a esperança, para que possam ser despertados, Senhor, a vontade de se melhorar. Pedimos ainda, Pai, nesse momento, a todos aqueles corações que se encontram aflitos e aquelas mentes que se encontram em desequilíbrio, que todos recebam o nosso amor, para que eles possam enxergar, Senhor, a Tua luz e assim terem força de olharem para o alto e seguirem a sua caminhada, Pai, em rumo a Ti. Para a casa do caminho, que é essa casa que nos acolhe com tanto amor, que nos abraça, que nos direciona, que nos aconselha. Deixamos aqui a nossa vibração de união, de amor e de paz. E nesse instante, é chegado o instante de vibrarmos por nós mesmos, a força de vontade, a perseverança, o amor. Pedimos, Senhor, que Ele desperte, que o Seu amor e a Sua luz desperte em nós esse desejo de nos tornar filhos melhores, para que possamos cada vez mais seguirmos mais firmes e mais fortes na nossa fé,
ao teu encontro, Senhor. Vamos deixar aqui agora uma vibração de cura para que os nossos irmãos benfeitores do plano espiritual as leve aonde elas se fizerem mais necessário. Que assim seja. Vamos, nesse instante, Senhor Jesus, pedindo que seja feita a fluidificação das garrafinhas de água, aquelas que se encontram aqui e aquelas que se encontram com os nossos irmãos que nos acompanham através da live. Senhor, que seja depositado nessas garrafas de água os fluidos balsâmicos e curativos, que possa aliviar as nossas dores físicas, que possa aliviar as nossas dores espirituais e emocionais, para que assim essas águas a serem tomadas por nós e por todos aqueles. Seja como um bálsamo, Senhor, e que nos fortaleça sempre no teu amor e na tua luz. Te agradecemos, Senhor, pela bênção da oportunidade de poder estarmos todos nós aqui nessa tarde de hoje, recebendo o teu amor. E é tão bom, Senhor, receber deste amor. Agradecemos com muito amor e carinho a todos os nossos irmãos do plano espiritual que cuida de cada um de nós aqui, que cuida de cada um de nós, dos nossos irmãos que se encontram em seus lares. Agradecemos também ao Dr. José Maurício, que é o dirigente espiritual dessa casa, aos nossos mentores em particular, a nossa gratidão. Te pedimos, Senhor, que possamos, de todo esse amor, de todo esse ensinamento que recebemos aqui nessa tarde de hoje, que possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos aqueles que compartilham conosco dessa nossa existência, que possamos ser despertados também a praticar no nosso dia a dia os ensinamentos que o Senhor tão amorosamente nos traz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos sempre de todos os males. Porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Já assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, obrigado pessoal de casa.